Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula magna de número 2. Saudações estratégicas a todos! Hoje o tema da nossa aula é grandes projetos com sistema de segurança centralizado e multisites. E temos como professor convidado o Tiago Cavalcante Vasconcelos. Tiago Cavalcante Vasconcelos é CEO da Primus Tech, consultor de soluções, instrutor e projetista. Possui mais de 20 certificações internacionais, é bacharel em sistemas de informações com experiência em tecnologia da informação e comunicação TIC desde 2004 e segurança desde 2011, com foco em plataforma de segurança unificada. Possui diversas premiações da Microsoft, possui experiência em consultoria, projetos ou soluções para aeroportos, complexos de presídios, condomínios, complexos eólicos, complexos solares, estações de telecomunicações, governos, hidrelétricas, indústrias, metrôs, museus. Trabalhou também para Petrobras, prédios comerciais, redes de agências bancárias, rodovias, shopping centers, termoelétricas, subestações e também para Vale do Rio Doce. Meus amigos, a Aula Magna ele é um projeto diferenciado. No início, a gente bate um papo aqui com o professor e para conhecê-lo melhor. E após esse bate-papo, a gente deixa ele à vontade para fazer a apresentação sobre o tema, usando recursos audiovisuais conforme a sua preferência. E temos também uma interação com o público, os alunos convidados, que são vocês, ok? Esse vídeo, ele fica de forma gratuita no YouTube. Porém, quem quiser obter o certificado e ter um material complementar, como um artigo que o Tiago deve escrever posteriormente, basta, e os slides também dessa aula, né? Deve acessar a Escola Superior de Segurança e acessar, que vai estar em forma de curso, né? Também vai ter lá uma avaliação, né? Depois que você assiste o vídeo, você vai ler todo o material e também tem o slide, o artigo, enfim. O Tiago, ele vai poder, como professor do curso, ele vai poder, inclusive, incluir mais materiais ao longo do tempo, ele tem toda essa liberdade. Em seguida, você vai fazer uma prova de múltipla escolha com 10 questões, onde a nota de corte é a nota de 70%. Passando nessa avaliação, você tem um certificado sobre esse tema, ok? Mas antes da gente iniciar, vamos bater um papinho aqui com o Tiago e conhecer melhor aqui o Tiago. Tiago, antes de iniciarmos, gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos alunos, né? E falasse como você iniciou a sua carreira e como tem atuado hoje no setor de segurança. Tiago, a palavra é sua. Ok, vamos lá. Comecei a trabalhar com segurança em 2011, né? Mas minha história em tecnologia começou um pouco antes. Eu comecei no mercado de grandes empresas em 2004, com TI, né? Atuando com TI, obtive algumas certificações, estudei, alcancei muita experiência. Em 2011 eu comecei a trabalhar com segurança, né? Prestando serviço à Petrobras, e lá aprendi muitos softwares, né? Em torno de 10 softwares aproximadamente, administrava sistemas, então tive uma experiência
muito boa, com centrais de segurança também, toda a parte de infraestrutura de TI, né, e telecomunicações, que hoje, o sistema hoje, ele tem essa infraestrutura por trás que é muito importante, e aqui estou, né, e aqui estou, gosto muito da área de segurança, é uma área muito desafiadora, gosto de projetos desafiadores, grandes projetos com grandes desafios, e aqui estou para a gente conversar um pouco sobre esse tema de grandes projetos com multi-sites, né, em sistemas centralizados, e é isso, de forma bem resumida. Tiago, a área de segurança, eu noto que quem inicia nessa área acaba se apaixonando, né? Você sabe me dizer o porquê disso? Por que as pessoas acabam se apaixonando pela área de segurança? Ela é um pouquinho diferenciada, não é não? Na verdade, eu estava conversando até com uma pessoa há pouco tempo, para mim é uma missão de vida, porque enquanto outros profissionais têm como, o médico salva vidas, e outras profissões importantes, né, da área de saúde. A área de segurança eu vejo como algo muito importante também, que você protege vidas, né? Além de você colaborar para proteger ativos e bens, né, bens de valor, você está ali para desenvolver um projeto, um sistema, uma solução para proteger aquele ambiente, aquele local, dar uma sensação de segurança às pessoas, né? Combater a criminalidade. Então, assim, apesar da gente da área de segurança privada, né, não estar envolvido no setor público, área militar, nós temos essa missão de proteger as pessoas nesses ambientes, né, com esses clientes que trabalhamos os projetos. Então, pode ser um aeroporto, um shopping, subestações, né, indústria, um prédio comercial que tem um fluxo gigantesco de pessoas que você tem que controlar entradas e saídas, né, você tem que monitorar, tem um sistema de detecção de incêndio. Então, assim, e o legal que eu vou falar muito com esse foco aqui, que eu gosto muito também, é você pensar em soluções diferenciadas que ajude a destacar o seu projeto no mercado, que é você agregar vários escopos, é você dar valor agregado a seu projeto, a sua solução. Então, não é simplesmente câmera, né? Quando você pensa em segurança eletrônica, o pessoal ainda pensa muito em câmera, né? É CFTV, coloca um gravador, câmera. Não, isso acabou, não tem isso, né? Isso aí são casos bem específicos e raros que ainda acontecem, mas o mercado é muito gigantesco, né? É bem desafiador, bem promissor. Na crise, em meio à pandemia, as empresas estão crescendo, investindo em segurança, né? As câmeras térmicas chegaram para ficar, né? Agregadas ao sistema, chegaram os drones. Então, tem muita coisa nova chegando e vai chegar mais ainda, né? Verdade. E a segurança ainda, tipo que você trabalha, né? Pelas empresas que eu vi que você prestou um serviço, são instalações estratégicas, né? Como Vale, termoelétricas, rodovias, Petrobras, metrô, né? Hidrelétricas, telecomunicações. Isso daí são instalações extremamente estratégicas, né? Em nível Brasil, né? Então, proteger essas instalações é algo extremamente importante aí para o funcionamento do Brasil, né? Então, eu acredito que você acabe enxergando a missão de uma forma um pouco diferente, né? Até vem um sentimento de patriotismo um pouco diferenciado aí, agregado ao conhecimento técnico, né? Isso, é isso mesmo, com certeza. Né? E me fala uma coisa, o que você aprende, qual o aprendizado com esses grandes projetos de forma mais técnica, quando você participa de um grande projeto como esses? Tem muito aprendizado, né? Um dos principais, a gente está discorrendo aqui algumas coisas, eu ainda vou usar um material de apoio, né? Eu tenho uma sequência aqui de agenda para falar alguns temas, e um tema muito importante que eu vejo hoje é alta disponibilidade. Temos que pensar muito no sistema em tolerância à falha, né? Se aquele servidor, aquele software, aquele switch,
Se der algum problema, se a energia cair, o que é que vai acontecer? Qual é o plano B que nós temos, né? Então, esse é um ponto muito importante. Eu aprendi muito projetando alguns sistemas, foram muitos aprendizados, graças a muito trabalho e em equipe, principalmente, mais acertos do que erros, a gente sempre erra, natural, não tem esse que não erra na vida, né? Mas a gente acaba aprendendo muito, principalmente quando procuramos o apoio, né, de fabricantes também, de especialistas, de colegas para ajudar, ninguém faz nada sozinho, né? Então, a alta disponibilidade é um ponto bem importante, que eu vou detalhar aqui bem, que é algo bem desafiador e muito importante para um sistema crítico funcionar. Muito bom, Tiago. Tiago, eu vou abrir espaço agora para você fazer a tua apresentação. Antes de mais nada, eu queria dar as minhas saudações estratégicas ao Leandro Martins, está sempre aí conosco. É uma grande honra ter você aqui com a gente, Leandro. Obrigado, Leandro. Bem-vindo. Obrigado aí pela tua presença sempre aí. Ele sempre ajuda a divulgar nossos programas, um grande parceiro nosso aí. Obrigadão, Leandro. Vamos lá, Tiago, você quer dividir a sua tela aí conosco? Sim. Só um lembrete, você não tira do ar, se você for precisar tirar a tua tela dividida, você pede para mim que eu tiro, que senão você está tirando a tua própria tela do ar. Lembra no ensaio? Não sei, pode deixar, eu já sei aqui. Você pede que eu tiro. Tá bom, ó, entrou aí o Jamilson Gomes de Oliveira também, aparece, o Heron também, ó, ele sempre ajuda a divulgar nossos programas. A todos aí, nosso muito obrigado. Vamos lá? Vamos lá. Já vou compartilhar a tela, então, ok? Ok. Pronto, já chegou aí, né? Chegou. Tá. Então, o Caruso já falou um pouco aí do meu perfil profissional. Meu nome é Thiago Vasconcelos, né? Tem meu site, thiagovasconcelos.net, caso queiram conhecer. Tem vários artigos publicados na revista Segurança Estratégica, tá? E lá no site tem alguns artigos, ok? Então, o objetivo é falar um pouco aqui de alguns cases. Eu vou citar alguns cases que eu já trabalhei, o Caruso já adiantou aí. E vou falar aqui de uma sequência de atividades que eu sugiro, pela minha experiência, que eu recomendo em trabalhar, em como trabalhar em um grande projeto. Também se aplica a pequenos projetos, mas eu vou dar um foco maior para grandes projetos. Eu vou falar um pouco de ouvir o cliente, da etapa do envolvimento dos stakeholders, desenho da solução, a solução centralizada, o porquê, quais as vantagens de ter uma solução centralizada, de alta disponibilidade e disaster recovery, topologia, vou dar um exemplo de topologia aqui de um sistema com alta disponibilidade, falar um pouco de cybersecurity, que é um tema muito hoje em foco, né, até devido a questões de lei de proteção geral de dados, operação do sistema e falar um pouco do projeto executivo também, tá? Pode fazer pergunta sim, tá? Tem alguém, o Caruso tá ponderando aí, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta aí à vontade, que depois vai ter um momento que vamos responder todos, tá? E depois a conclusão. Então, aqui, não vou detalhar muito sobre meu perfil, como já foi dito. Cases, eu já trabalhei em alguns projetos aí, desde aeroportos, a governo, complexos de presídio, condomínios, estações de telecom, ou infraestrutura crítica, né, subestações e outros tipos de sites. Prestei serviço à Petrobras quase 10 anos, e shoppings, né, e vários. Então, ouvindo o cliente, né? Começando aqui, em ouvir o cliente. Esse ponto é um dos pontos mais importantes
Porque muitas vezes queremos uma solução muito mirabolante, ou uma solução que nós gostamos, ou que gostamos de fabricante XYZ, e não paramos para ouvir o cliente, para entender quais são as dores dele, o que ele precisa, quais são as necessidades, se ele está tendo prejuízo, o que está acontecendo e como podemos ajudá-lo. Então, entender as dores dele, né? Tem análise de risco, o cliente já fez algum tipo de análise, contratou alguma consultoria, fez uma avaliação da área externa, da redondeza, índice de criminalidade, né? Antes de ter um sistema, análise de risco e o plano de segurança, outros chamam de plano operacional, existem vários termos no mercado sobre isso, vários especialistas. Então, esse tema é muito importante, é uma atividade até predecessora à parte tecnológica. Como estão os processos operacionais e se existem esses processos. Então, tem uma central de segurança, se aconteceu algo, o que é que o operador faz? A quem ele tem que reportar, a quem ele tem que comunicar? Se houver um incidente, o que é que ele vai fazer de fato? Onde fica registrado isso? Tem um sistema? Não tem? Um ponto aqui muito importante também, as interações. Quem é responsável pela área de segurança, pelo software? É a área de TI, é a área de segurança corporativa, como são as interações, como é a relação entre esses setores. É muito importante, isso está muito bem, tudo muito claro. Né? A TI é um setor muito importante no sistema de segurança, porque ela geralmente, nas grandes empresas, ela é responsável em prover toda a infraestrutura para o sistema, servidores, toda a rede com switch, roteadores, links de comunicação entre as localidades, né, sites, instalações. Então, a TI é um setor muito estratégico e a equipe de segurança tem que estar muito bem alinhada, né, com os setores de tecnologia da empresa. Existe um escopo, né, já tem sistema instalado, os sistemas são independentes, por exemplo, tem empresas que têm um sistema para controle de acesso de pessoas, outro sistema para controle de acesso de veículos, outro para câmeras, vídeo monitoramento, outro para monitorar perímetro, para alarme, outro para detecção de alarme de incêndio. Então, acaba sendo muito complexo, né, de administrar. Então, esse ponto é muito importante também. Contratos, né? Quantos contratos existem em vigor atualmente, né? Porque se o cliente tem muitos softwares, muitas vezes são vários integradores, ele tem vários contratos de manutenção. Então, isso é importante ser analisado também. Tá? E aí, logo depois de ouvir o cliente, aqui já viria uma etapa de alinhamento de escopo. Ok, ouvimos o cliente, entendemos as dores, agora vamos começar a alinhar com ele o escopo do projeto, do que vai ser projetado, especificado. Então, aí vamos ter que fazer toda a análise, ver controle de acesso, se ele controla o acesso hoje a locais com acesso restrito, se tem catraca, se não tem, como são os acessos na empresa, regras de acesso, procedimentos, fluxo operacional, modelo de operação. Então, o controle de acesso é algo assim muito particular que requer uma série de cuidados também. Tá? Como vai ser esse controle de acesso? Se ele não existe, se ele vai ser melhorado, se vai ser por reconhecimento de placa de veículos, por exemplo, se vai ser tag, RFID, se vai ser reconhecimento facial, se vai ser biometria sem contato, íris. Então, existem inúmeras formas hoje de você permitir o acesso, né? Aí vem outros escopos, proteção de perímetro, monitoramento de temperatura corporal. É possível você medir temperatura na recepção, receber o alarme no sistema. Tá? Temperatura de equipamentos também é possível você proteger os equipamentos numa subestação, em um local. Digamos que aquele equipamento ele não pode passar de 200 graus. Se ele passar de 200 graus, está correndo o risco de explodir ou ter algum incêndio. Você pode ter um alarme configurado e isso chegar na central. Você tem sistema de evacuação, se tiver um incêndio, automaticamente as cornetas são disparadas para evacuar o local. Isso é muito comum em ambiente industrial, em ambiente comercial, muitas vezes não tem. Isso é importante também, né? Um shopping center, um prédio comercial, uma indústria. Isso é muito importante para proteger a vida das pessoas, né? A integridade também de todo o local.
Detecção de alarme de incêndio, como é que está esse sistema? Ele existe, tem contrato de manutenção, atende às normas, ele está integrado com software, ele é independente, e outros mais, né? Vou citar aqui como interfonia, detecção de intrusão, a parte de alarmes, mapas de referenciados que dá para colocar no software, operação de sistema sobre os processos que eu falei mais cedo, tempo de edição das imagens, tem alguma lei, alguma regulamentação que obrigue, se vai gravar os vídeos por 30 dias, 60 dias, áreas portuárias, geralmente, né, tem ISPS Code, tem locais de entrada e saída de navios que geralmente são regulamentados, né, tem um período específico que você tem que gravar para poder seguir a lei. Então, isso aqui é muito importante também. E aí eu já falo aqui sobre a solução centralizada. Por que uma solução centralizada? Por que não ter sistemas independentes? Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu já escrevi alguns artigos que eu falo sobre esse tema. Vou citar aqui algumas vantagens. Contrato único de implantação, então você pode ter um projeto e ter um contrato único, e aí você contrata um único fornecedor. Claro que você tem que fazer toda uma análise para não contratar qualquer fornecedor. Tem critérios técnicos, né, de atestado de capacidade, de histórico, para não contratar um fornecedor que não tem capacidade técnica. Então, um contrato único de implantação com vários escopos. Tendo um contrato único de implantação, você vai ter também um único contrato de manutenção. Se for as a service, acaba sendo melhor ainda, porque você vai pagar como serviço. Então, o fornecedor ele é obrigado a te dar manutenção por aquele período. Se o contrato é de 5 anos, deu um problema no equipamento, ele chega lá e resolve. Não importa se tem que trocar, se tem que consertar. Então, é por serviço, né? Então, é o contrato por serviço. A modalidade hoje é muito comum, serviços em nuvem são contratados dessa forma. Então, para o cliente, acaba sendo muito confortável dessa forma. Interface entre os escopos. Quando você tem uma solução centralizada, você tem o benefício de você interagir entre as soluções, né? Você abre uma porta e aí você consegue ver a câmera de quem está próximo. Você tem um alarme de incêndio, chega na tela da central a imagem daquele local que está com foco de incêndio. Então, existem inúmeros benefícios, você pode contar pessoas que estão no local, você pode contar fluxo de pessoas também no shopping center, para você saber quantos entram e quantos saem, até para você ter subsídios e informações, para você alugar aquela loja e dizer, ó, aqui eu tenho 50 mil pessoas por dia, como é que você prova isso? Está aqui. Meu sistema de segurança, ele conta, eu tenho esse controle. Então, existem inúmeras possibilidades de você ter esses escopos, né, centralizados. E isso pode ser na nuvem, no cloud, ou pode ser local, on-premises. Isso aí depende. Depende de como vai ser projetado, depende da estrutura, se o cliente tem infraestrutura física, local, de TI, se ele não tem, né? Então, aí depende muito de cada caso. Facilidade na tomada de decisões. Então, você tendo um sistema único, numa única central, ou múltiplas centrais, claro, interligadas, você facilita a tomada de decisão, você vai ter relatórios customizados, você vai ter uma solução modular também, que pode crescer aos poucos, você não precisa começar com todos os escopos, você pode começar, por exemplo, com vídeo monitoramento, agregar controle de acesso, agregar alta voz, a parte de sonorização, som ambiente, então, tudo isso o sistema de segurança ele é capaz de centralizar, né, de ter essa centralização de qualquer forma, né? É isso mesmo, sendo redundante, mas é isso. Aqui eu fiz um diagrama, tá? Vou mostrar 2 diagramas bem simples, apenas exemplificando aqui uma solução com múltiplos escopos. Então, você tem aqui câmeras, tá? Tudo interligado na rede, cornetas, para disparar mensagens de voz que podem ser pré-gravadas. Você pode configurar, ó, se acontecer uma invasão em tal local, dispara uma mensagem de voz para inibir o invasor. Isso pode ser automático. Ou pode ser ao vivo. Você pode chegar o alarme na central do operador, dispara a mensagem de voz e chega lá no local essa mensagem de voz ao vivo, para inibir ele. Eu já vi isso acontecer funcionando, tá? Em um sistema
E nós projetamos e vários invasores entraram no local. Quando o operador detectou, disparou uma mensagem de voz, falou: fulano de camisa vermelha, de boné, de cor tal, por favor, vou chamar a polícia, pode se retirar. Os caras sumiram. Quando eles ouviram aquilo, os caras saíram dali correndo. Então, inibe. Quando ele vê que tem alguém vendo ele ali, falando, os caras correm, né, com medo. Então, isso aqui é muito interessante, que você mostra uma atuação em tempo real. Você mostra uma atuação ali ao vivo, imediata, e pode acionar uma pronta resposta, uma empresa de segurança privada, pode acionar a polícia e ter uma atuação imediata. E também o sistema pode ter ações específicas. Você pode configurar para, se tiver uma intrusão em um local, trave as portas, trave o portão. Isso pode ser configurado também, de forma adequada. Então, painéis de incêndio, leitores, intercomunicadores. Então, tudo isso convergindo aqui em um único software, tá? Isso aqui é um exemplo de um diagrama, tá? Aqui um outro também, mais simples, né? Similar, né? Só que com catracas, com cancelas e a central também, tá? Apenas para exemplificar. Okay. O Caruso quer perguntar algo, quer colaborando, se quiser colaborar, pode ficar à vontade também, ok? E aqui eu vou começar a falar de alta disponibilidade. Então, alta disponibilidade, eu vou falar aqui de alguns pontos que eu julgo serem importantes para serem considerados para você projetar um sistema com alta disponibilidade. Então, primeiramente, digamos que você já tenha definido o software. Então, você tem que estudar os requisitos recomendados pelo software. Vou usar o software X. Então, eu vou projetar um sistema com 50 câmeras, 50 portas, 30 intercomunicadores, tem um perímetro, tem isso. Então, você definiu o escopo. E aí você tem que ir para o fabricante e pedir orientação. Quais são os requisitos? Aí, geralmente, os fabricantes têm documentação para você se embasar. Eu vou usar um servidor com esse processador, com essa memória, eu vou usar vários servidores, um para cada escopo, eu vou usar um para acesso, um para vídeo, um para voz, um para gravação, eu vou ter a redundância. Então, é importante o alinhamento com o fabricante do software que você vai utilizar. Projetar o hardware também, né? Então, não só servidor, como storage, as workstations da central de segurança, quantos monitores você vai ter, video wall, mobiliário, tá? Então, tudo isso aqui é muito importante também. Ergonomia, a parte de arquitetura da central, a parte de quantidade de operadores, você tem que dimensionar também, tem que ter uma estimativa de eventos e alarmes e de trabalho, para você saber se você vai ter 2 postos de trabalho 24 horas, como é que vai ser tudo isso. E aí vem aqui a parte também de energia, né? Como eu citei no início. Alimentação elétrica. Vai ter redundância, você vai ligar em fases diferentes o sistema, você vai ter no-breaks, geradores, você vai ter aplicação com redundância, se cair um servidor, outro assume. Banco de dados, eu vou mostrar no diagrama mais à frente, eu vou detalhar um pouco mais uma arquitetura, uma topologia, que eu falo um pouco disso. Eu recomendo, em grandes projetos, você utilizar o servidor de banco de dados separado, tá? É um risco muito grande. Às vezes eu vejo fabricantes ou distribuidores divulgarem, colocamos 200 câmeras ou 500 câmeras num único servidor. Tá, se esse servidor parar de funcionar, como é que fica? Porque a gente vai fazer o restore, isso leva tempo. Então, eu recomendo que em grandes sistemas, esse restore, esse failover, esse load balance seja automático. Um caiu, o outro assume. Eu trabalho em projetos que eu presencio isso, vejo isso acontecer. Às vezes a gente tem que reiniciar um servidor por algum motivo, o outro servidor assume em 1 minuto, em 30 segundos. Então, isso existe, isso funciona. Então, a gente tem que se preparar, porque imprevistos podem acontecer. Um HD pode dar problema, a energia pode cair, o switch pode cair. Então, temos que ter, quem trabalha com TI sabe, né, que temos que ter sempre um plano B, um plano C, um plano D, né? Então, temos que devemos estar preparados para isso, né? Isso tem que ser projetado no início, porque às vezes é difícil de mudar depois. E funcionamento offline, isso que é muito importante para controle de acesso. Se a controladora perder conexão
com a rede. O que acontece? Ela trava as portas, trava as catracas. Então, eu recomendo que sempre você utilize uma controladora que funcione offline. Se ela perder conexão com a rede, ela deve conseguir controlar aqueles acessos. Ela não vai receber novas atualizações, porque está fora da rede. Se alguém for cadastrado, ela não vai receber aquele update, aquela atualização. Mas ela tem que controlar as portas, né? Pelo tempo até o servidor voltar. Então, isso é muito importante. Eu já presenciei casos de gente presa em algum local porque a porta travou. É terrível, você tem que procurar o disjuntor para desligar a porta, é uma situação muito desagradável. Então, catracas, portas, cancelas, é importante pensar em funcionamento offline, né, para evitar transtornos. Alocação de recursos, né, como eu citei um pouquinho antes. Em grandes projetos, não utilize tudo em um servidor só. Vamos segregar, vamos separar, né? Dividir por escopo, pensar em expansão. Esse sistema vai crescer, como esse sistema vai crescer por ano? Eu vou ter 5 sites por ano, 5 localidades por ano que vão entrar, eu vou ter 50 câmeras por ano, eu vou ter 200 câmeras por ano, 30 portas por ano. Então, assim, é importante ter essa visão para você pensar em expansão, senão você acaba sendo reativo e acaba sempre tendo que apagar incêndio, isso é muito ruim. Eu já passei por algumas experiências que mesmo a gente se planejando, quem trabalha em grandes empresas sabe disso, que às vezes é difícil, algumas interações são difíceis, mas você tem que se planejar com os setores que vão te apoiar, com a TI, com o setor de telecom. Então, isso é muito importante. E o Disaster Recovery, tá? Disaster Recovery, ele basicamente é um recurso, se tudo parar, o que é que vai assumir? Então, é importante você ter um espelho do sistema, muitas vezes em um data center separado, em outro local. Se for uma grande empresa, pode ser em outro estado. Não sei se alguém lembra da história das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, lá em 2001, se eu não me engano, não foi? Foi. Se eu não me engano, foi 2001, 11 de setembro. Tinha empresa que a redundância dela era na outra torre. Putz. Ou seja, acabou a empresa, perderam todos os dados. Então, assim, tem que ser num local diferente. Você tem que ter uma redundância, se for algo muito grande que compense o investimento, você tem que pensar nisso também. Você faz uma redundância no data center em outro estado, não há problema algum. Você tem uma comunicação, eles vão ficar sincronizando o tempo todo ali em tempo real. Então, o Disaster Recovery é importante, existe software de mercado que trabalha com isso, e aí caiu o sistema, automaticamente ele detecta e ele assume o sistema e a central continua operando normalmente, tá? Então, isso aqui, quem trabalha com TI está acostumado com esse tipo de recurso. As soluções hoje em dia de TI existem, algumas possuem esse recurso de Disaster Recovery. Aqui eu vou mostrar um diagrama bem simples, tá? Eu fiz aqui bem ilustrativo, busquei ser didático, tá? Mostrando aí com a topologia de um sistema. Então, aqui eu tenho uma central de segurança com os operadores, tá? E as workstations, video wall e tudo mais. Aqui eu tenho um data center 1, um data center 2, onde eu tenho, no data center 1, eu tenho 2 servidores, por exemplo, fazendo balanceamento de carga e com redundância, e aqui também. Então, se aqui houver algum problema, o data center 2 assume todo o sistema. E aí eu tenho também redundância de gravação. Tem casos que não é necessário, depende da criticidade, se as imagens são críticas, não, eu não posso perder, eu tenho que ter a gravação. Aí eu recomendo que você realmente grave em 2 storage, em 2 equipamentos. Você grave nos 2 em tempo real, porque se você perder um, você tem o outro. E o banco de dados também, aqui eu coloquei em um único servidor, mas aqui o que eu recomendo é que ele esteja em failover, né? Alguns têm sistema de banco que chama de always on, né? Quer dizer, sempre ligado. Então, ele fica sincronizando, se um cai, o outro assume, em tempo real. Existem várias arquiteturas de failover de banco de dados, espelhamento, backup and restore, então, depende muito do fabricante. Então, aqui é uma arquitetura simples que eu fiz, e aqui o site com os equipamentos, os periféricos. Então, aqui eu tenho um servidor no site remoto, que ele assume aqui as configurações do sistema do site remoto, e se o link entre a sede cair,
fica tudo funcionando localmente. Então, as imagens ficam gravando, as portas ficam sendo controladas, os controladores funcionam offline. A única coisa que vai acontecer é que se tiver algum alarme, não vai chegar na central. Esse seria o ponto de falha. Mas aí você pode ter redundância de link. Se um link cair, o outro assume, né? Então, aí você vai ter o alarme chegando na central. E aí eu tenho vários dispositivos aqui, corneta, intercomunicadores, telefone IP. Para quem não sabe, é possível integrar hoje no sistema de segurança dispositivos de voz, tanto o telefone IP como corneta SIP e intercom SIP. Então, o operador ele pode se comunicar com esses equipamentos e vice-versa, a comunicação é bidirecional. E aqui eu tenho um radar também, né? Dá para colocar o radar para proteger perímetro, dá para colocar radar com câmera, dá para colocar apenas câmera. Existem inúmeras soluções que você pode concentrar aqui em um único software de forma nativa. Muitas vezes você não precisa nem desenvolver integração, você já tem isso de forma nativa. Em outros casos específicos, você pode desenvolver alguma integração, mas muitas vezes nem é necessário. Então é isso. Eu fiz essa topologia aqui para demonstrar, né, uma arquitetura assim de forma bem simples. Aqui não tem a parte de energia, né, mas em energia você pode ter a redundância de no break, você pode ter em fases diferentes. A parte de switch, de rede, também é importante você ter níveis de redundância. Tem casos que eu trabalhei de você ter um projeto com switch em redundância, conexão de fibra ótica com redundância. Aí depende muito de cada caso, né? Cada caso é um caso que tem que ser estudado. Então é isso. Aqui eu vou falar um pouco de cybersecurity, né? Então, eu já escrevi artigo que eu cito esses protocolos aqui, né? A maioria desses temas aqui, ou talvez todos, eu já citei em artigo. Então, cibersegurança é um tema muito hoje em discussão, até porque vocês sabem que muitas empresas estão sendo realmente invadidas, dados sendo furtados, né? E tudo mais. Então, eu vou citar aqui alguns pontos que eu julgo serem importantes para um sistema de segurança. Então, um primeiro ponto. É muito comum hoje você pegar equipamento e usar senha padrão. Pega a senha padrão e utiliza. Isso é um risco muito grande. Então, alguns fabricantes, eles já entregam para você a câmera. Quando você liga ela, na primeira vez que você acessa, você já é obrigado a alterar a senha. Você não prossegue se você não alterar a senha. Então, isso é muito importante. A alteração de senha inicial é obrigatória. Não usar senha padrão. Módulo TPM, né? Que está sendo muito agora discutido também, que a Microsoft no Windows 11, ela está obrigando, né? O equipamento tem esse módulo para instalar o Windows 11. Então, esse módulo aqui de confiança é para garantir a integridade e evitar alterações ali no firmware, né, do equipamento, tá? Algumas câmeras já vêm com esse módulo. HTTPS, já é muito conhecido, que ele dá criptografia à conexão web. As câmeras funcionam via HTTPS, intercomunicadores, controladoras, entre outros equipamentos. Protocolo SRTP é muito importante também. É um protocolo de transmissão de vídeos em tempo real, que é o RTSP criptografado, basicamente. Ele criptografa o fluxo de vídeo. Protocolo 802.1x. Ele é um protocolo que você configura o certificado nos equipamentos. Então, para o equipamento entrar na rede, você tem que instalar um certificado de confiabilidade que é gerado pela empresa. Isso aqui dá mais segurança à rede também. Port Security é um recurso que você configura o MAC address, o endereço físico do equipamento. Então, a câmera só vai entrar, ou controladora, ou intercom, só vai entrar na rede se tiver um endereço físico cadastrado. O plano de atualização constante de senhas. Isso aqui é muito importante, porque mesmo que você coloque uma senha difícil, você tem que ter um plano de atualização. Assim como nós temos hoje alguns sistemas que obrigam você a alterar de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, para equipamento é muito importante também, para evitar possíveis invasões, né, possíveis problemas.
E ter as regras também, né? Tem alguns softwares que você define quais são as regras que você tem que determinar para aquela senha. Então, o software só vai aceitar se tiver 8 caracteres, se tiver caractere especial, se tiver número, caractere maiúsculo e por aí vai. O log de auditoria também é muito importante você analisar, né, sempre que possível. Tem que ter estrutura de equipe para isso também, claro, para poder ver se há problemas de vulnerabilidade, como é que está o sistema, quem anda acessando. Log de auditoria já me ajudou muito a detectar alguns problemas. E a LGPD e a GDPR, né, GDPR, que é a europeia, que é atendimento às leis de proteção de dados. Isso é muito importante. Consentimento, anonimização dos dados, criptografia, tudo isso é importante, e outros temas, bem como os dados sensíveis, né? Hoje se fala muito em reconhecimento facial para controle de acesso, e o reconhecimento facial, a face é um dado sensível, porque ela é um dado biométrico. Muita gente não sabe disso, mas é um dado pessoal sensível, né? Criptografia em conexões externas. Isso é muito importante. Se você vai disponibilizar um acesso de fora para dentro, criptografia e recursos de segurança e vice-versa. Criptografia nas conexões com servidor de banco de dados. Isso é muito importante também para você ter a garantia ali da relação de confiança ali entre os equipamentos e você não ter nenhum tipo de interceptação interna no sistema. E aí vem a parte de operação. A parte de operação é muito importante você ter as definições dos alarmes, né? Que tipo de alarmes serão criados para chegarem ali na central, os incidentes, como serão tratados os incidentes. Tem software de mercado hoje que já permite você definir o que o operador vai fazer dentro do sistema. Então, se acontecer uma intrusão de perímetro, o operador ele tem que acionar a segurança privada, ele tem que registrar isso no sistema, ele tem que fazer uma operação, por exemplo, ele tem que travar uma porta, tudo que ele tem que fazer, o sistema dá um cheque para ele, e tudo que ele vai fazendo vai sendo marcado, e depois isso pode ser auditado, pode ser verificado o tempo de resposta, pode ser verificado como ele está tratando esses alarmes, esses incidentes. E o fluxo de operação também, né? Todo o processo ali de operação, como será. Dashboard também, existem infinidade de dashboards hoje que podem ser mostrados no sistema em tempo real, acessos de entradas e saídas de pessoas, pode ser mostrado também imagem ao vivo relacionadas a eventos de detecção de incêndio, pode ser mostrado relatórios automatizados também e gerar BI a partir disso, você gerar ali relatórios inteligentes a partir de dados do próprio sistema. Então, existe, assim, inúmeros recursos, bem como a associação de eventos, que é muito importante. Você pode configurar para, se acontecer, por exemplo, uma intrusão mais outro tipo de evento, dispare o alarme. E você pode configurar agendamento para isso, para você evitar alarmes falsos. Pode falar. Tiago, dá um tempinho. Estou com uma queixa aqui do pessoal que o áudio, quer dizer, o slide não está legal aqui, e eu fiz um teste aqui em outra janela minha, parece que o som não está saindo. Deixa eu perguntar para a turma, eles me respondem aqui pelo chat, se está se para todo mundo o slide perdeu o foco, ou se é só o slide, o som. Como é que está saindo aí para vocês, pessoal? Por favor, respondam para a gente continuar, senão a gente vai ter que fazer um procedimento aqui de sair e entrar no estúdio novamente. Por favor, respondam. Áudio ok. Para mim está tudo normal, Luciano Reis. O Heron,
talvez você, Heron, tenta reiniciar, então, o seu computador ou o YouTube, porque tem gente que está vendo, está tudo normal. Isso, é melhor, Heron. Então, vamos continuar. Eu queria fazer uma pergunta para você, Tiago, antes de você dar uma continuidade, já que você estava falando de segurança, invasões e tudo mais, né? Hoje mesmo eu recebi uma notícia da Hike Vision, né? E parece que nos Estados Unidos está sendo banida. Não sei se você recebeu essa mesma notícia, que está por causa de fatores de insegurança quanto a invasões, né? Por conta da China invadir e tudo mais. Você consegue invadir um sistema pela câmera? E nessa reportagem dizia que se houvesse a invasão pela câmera, o invasor conseguiria invadir toda a rede da vítima, né? Não só as imagens da câmera, mas sim toda a rede da pessoa, da instituição invadida. O que é possível, na verdade, já aconteceu, se você for na internet aí, digitar maior ataque DDoS da história. Eu já teve um artigo que eu até falei sobre isso. Se eu não me engano, foi na revista de vocês, eu não lembro mais, mas tudo bem. O que é um ataque DDoS? Denial of Service, é negação de serviço. Então, digamos que uma câmera, ela use uma senha padrão, uma senha fácil. Digamos que a senha é 1, 2, 3, 4, um exemplo. Então, se você sai disparando tentativa de ataque, certo? De conexão com a infinidade de equipamentos, você consegue. E você acaba afetando toda uma rede interna de uma empresa. Então, isso já aconteceu. Se você for na internet aí, você vai achar muitos artigos em inglês, do exterior, até artigos aqui do Brasil que falam isso. O maior ataque de DDoS, que é Denial of Service, negação de serviço, foi através de câmera de segurança. Então, pessoas conseguiram burlar isso. Daí que eu falo a importância de você proteger, não usar senhas fáceis. E essa questão aí de fabricante, XYZ, não vou entrar no mérito aqui de falar nome de fabricante ou de falar bem ou mal, mas a gente também não sabe até que ponto existem questões políticas envolvidas nisso, né? Estados Unidos e China vivem aí em pé de guerra, né? Então, a gente não sabe até que ponto tem um fundo político nisso. Então, eu busco ser bem isento quanto a isso, mas eu gosto de ressaltar que a gente tem que tomar todos os cuidados, independente do fabricante, se é A, B, C, ou D, ou F, e ter os cuidados, usar produtos de qualidade, ter cuidado com questão de preço muito baixo. Então, se você vê, muitas vezes, produtos com preço barato demais comparado com fabricantes de alto nível, tenha cuidado, olha a questão da durabilidade do equipamento. Tem fabricantes hoje que dão 5 anos de garantia nos equipamentos. Então, se você vê um fabricante que, por padrão, é 5 anos de garantia, você sabe que ele está dando uma confiança no que ele está vendendo. Aí você vê um outro que dá 1 ano. Não, eu dou 1 ano. Eu dou para você. Aí eu tenho relatos, muitas vezes, de projetos de... não, eu coloquei fabricante X aqui, mas, cara, eu tenho que trocar toda hora, eu tenho que trocar a câmera. Então, você tem custo para subir no poste, para trocar equipamento, você tem serviço, você tem tempo para o próprio cliente acompanhar o serviço, autorização de serviço. Então, tempo é dinheiro, né? Time is money, que é uma velha frase, né? Então, tudo isso tem que ser pensado em um projeto. Ter muito cuidado em ganhar por preço, e um preço mais baixo. Então, eu trabalho em muitos projetos. Quando eu faço um projeto, eu busco definir os requisitos técnicos para os produtos e para o fornecedor também, para evitar que o cliente não contrate algo que não seja adequado para ele. Tem uma pergunta aí do Luciano, backdoor é verdade? Sim, é verdade. Inclusive, tem câmeras hoje, não sei se vocês sabem, mas existe fabricante aqui, eu não vou dizer o nome, que não é meu objetivo, mas tem fabricante que tem câmera que tem até antivírus. Não sei se vocês sabem disso.
Tem câmeras que têm proteção de brute force, que é ataque força bruta. Se alguém tentar logar, por exemplo, 5 vezes na câmera e der erro de senha, ele bloqueia o acesso. Então, você tem hoje muitas câmeras que têm muitos recursos implementados para garantir. Proteção, sim, tem. Aí que eu acabei de falar, né? Você Contra o analisar backdoor, a proteção, uma das maiores proteções que você tem primeiro, analisar histórico de fabricantes também. Existem fabricantes bem sérios. Eu já recebi, como eu sou cadastrado em muitos fabricantes, tenho certificações de vários fabricantes. Quando tem alguma atualização de firmware ou vulnerabilidade, você recebe um e-mail. Então, um fabricante já mandou e-mail para mim dizendo: ó, detectamos uma vulnerabilidade, recomendamos que você atualize o firmware. Eu já recebi de 2 fabricantes. Isso, e fabricantes gigantescos, grandes, de mais de 20 anos de história. Então, nem todos os fabricantes fazem isso. Já os fabricantes tiveram os problemas publicados e expostos e não assumem. Então, isso é muito estranho. Ou se a Microsoft assume um problema no Windows, por que os fabricantes de câmera não podem assumir? Se a Cisco, que é o maior fabricante de switch, de a parte de rede do mundo, assume um problema no switch, ou uma fabricante de firewall assume, por que um fabricante de uma câmera não pode assumir? É a questão de humildade também, reconhecimento. Isso mostra confiança para o seu cliente. Não, o fabricante reconheceu e ele me disponibilizou a atualização. Então, assim, isso demonstra humildade, seriedade e profissionalismo. Então, tem marcas que prezam muito por isso e eu apoio muito esse posicionamento, né? Porque você não quer colocar um produto, você não quer projetar uma solução que você não confia. Ninguém quer isso, né? Pronto, então é isso, tá? Esclareci. Se alguém tiver mais perguntas, pode ficar à vontade para fazer, tá? O Leandro falou que está sem foco para ele, agora melhorou. O slide. Ok, podemos prosseguir? Vamos lá. Vamos lá. Então, a parte de operação aqui, tá? Eu já falei, já falei um pouco de operação do sistema. Isso vai depender muito de cada caso, né? É importante ter um plano de segurança, é importante ter análise de risco, é importante que os processos estejam bem desenhados. Isso é muito crucial, porque depois que o sistema começa a funcionar, é difícil você trocar o pneu com o carro andando, né? Então, eu já passei por muitas situações aí complicadas. Então, Crucial, porque depois é importante alinhar tudo antes, né? Tudo que for possível. Claro que as melhorias vão aparecer, faz parte. Você vai, como as empresas de tecnologia fazem, você vai experimentando, você vai testando, mas tem algumas coisas que tem que ser bem consistentes desde o início, né? Senão você pode ter sérios problemas depois para consertar. Então, eu vou citar aqui algumas possibilidades de escopo, que a boa parte eu já falei. Então, a área de segurança ela é gigantesca e não para de crescer, muita gente não sabe, né? Mas tem a parte de alta voz e megafonia, que são alto-falantes. Então, você pode usar um alto-falante dentro de um shopping para colocar som ambiente, você pode colocar num prédio comercial, você pode colocar em um prédio público, em inúmeros locais, e isso integrado ao sistema de segurança, para quando chegar um alarme de incêndio, dispara as mensagens de voz são disparadas. Central de segurança também é muito importante, como eu já falei, né? Você projetar uma central de segurança adequada, chamar um arquiteto para poder ter o projeto adequado de ergonomia. A parte dos operadores é muito importante, acessibilidade, é importante, as condições de trabalho são muito importantes, banheiro, alimentação, onde é que eles vão fazer refeição. Então, tudo tem que ser pensado. Cloud Compute, computação em nuvem, é uma realidade já no Brasil e no mundo bem grande, né? Só que requer alguns cuidados. Tem algum ruído, Fábio? Deixa eu descer o microfone. Eu estou ouvindo um ruído aí, tá? Eu vou emudecer. Ok. Então, a parte de cloud é muito interessante, mas requer alguns cuidados. A empresa precisa ter um nível de confiabilidade e estabilidade de rede
com link de internet. Senão, você vai perder conexão do sistema o tempo todo. Então, é muito bom, mas você tem que ter um sistema já pensado para funcionar dessa forma. Contagem de pessoas, eu já falei. Controle de acesso de pessoas e veículos também, eu citei. Detecção de disparo de arma, não sei se vocês sabem, mas existem soluções para isso, que você pode... Se disparar uma arma, por exemplo, alguém der um tiro, o sistema detecta que foi uma arma que disparou, e dispara um alarme. Tem detecção por áudio, né? Pela frequência ali do tipo do som, ele detecta. Existem soluções, inclusive, uma empresa brasileira que desenvolveu isso. Detecção de intrusão, né? Invasão de perímetro, alarme de incêndio. Você pode ter o sistema de combate a incêndio integrado com alarme de incêndio no software. Drones, né? Então, já existem drones também, já integrados com um sistema que você quer acompanhar ele pela central, via geolocalização. Você consegue ver o drone se movimentando, ver a imagem ao vivo, movimentar a câmera, ter uma análise térmica do ambiente, detectar o movimento, fazer ronda. Então, você tem já inúmeros recursos, né, nos drones. Interfonia, que eu já citei, se tiver alguma emergência, você toca o intercom e cai na central, e o operador se comunica com a pessoa. A infra de TIC, por trás disso, que é servidor, que é storage, que é toda a rede que você tem que desenhar. Detecção de disparo de arma, eu já citei. Leitura de placas, né? Hoje em dia, no Brasil, também está sendo muito utilizado. São dois modos de autenticação muito usados no Brasil hoje, que estão crescendo, que é controle de acesso através de reconhecimento de placa e reconhecimento facial também. Tem crescido muito em condomínios, né? Monitoramento florestal, dá para usar radar para monitorar, a depender do tipo de vegetação, claro. Dá para usar câmera térmica, que você pode detectar fumaça, detectar fogo, isso é muito importante também. Monitoramento térmico, já falei aqui de pessoas e objetos, que você pode monitorar a temperatura corporal e de objetos também. Operação de perímetro, que eu também citei, com radar e com câmeras, ou com outras soluções, aí depende de cada caso é um caso. Radar, a grande vantagem é que você tem radares de longo alcance, você consegue proteger aí de forma linear 500 metros, 720 metros, você consegue ter com 2 radares, 3 radares, você consegue proteger 360 graus do ambiente, de um perímetro. Rede, né, que faz parte da infraestrutura de TI, que eu acabei de falar, falei há pouco, e a parte de vídeo monitoramento. Então, aqui são alguns escopos, tem mais também, então, estou citando aqui alguns exemplos. E aqui vem o projeto executivo, né? Então, o que é o projeto executivo? Esse termo vem da área de engenharia, quem é da área de engenharia conhece esse termo. A importância de você ter um projeto antes de você começar a instalação. Por quê? Primeiro projeto. Porque muitas vezes também o cliente ele não tem parâmetros até para ele comparar propostas de fornecedores. E muitas vezes ele precisa ver as opções do mercado que tem para ele contratar. Então, a empresa precisa conversar, precisa entender as dores dele para poder projetar o que ele precisa de melhor. Então, com isso, ele consegue ter o projeto pronto e convidar as empresas para ofertarem a implantação, a instalação do sistema com todos os escopos. Então, no projeto vai ter o desenho da solução, terão os diagramas de interligação, né, de todos os itens, a parte de elétrica, a parte de diagramas unifilares e tudo mais, especificação de todos os produtos, memoriais de cálculo, de storage, de câmera, de lente, planilha do projeto, estimativa de custo, o by face, o desenho dos racks para o fornecedor, pegar aquele desenho e instalar os equipamentos no rack conforme aquele by face, a planta com a posição dos equipamentos, a infraestrutura, todo encaminhamento adequado, os requisitos da infraestrutura, o ângulo de visão das câmeras, que é importante para o cliente saber o que é que ele quer enxergar, o que é necessário, e aí você pode simular isso. Existem softwares de mercado que fazem isso e tudo mais. Os próprios fabricantes fornecem alguns softwares também. A área de cobertura também, quando for usar radares ou outros sensores para monitorar perímetro, isso é muito importante para você mostrar para o cliente, de fato, o que você está projetando. E hoje em dia, você pode monitorar também tudo por geolocalização, né? Você pode ir lá selecionar longitude e latitude, né? E você vê o dispositivo onde ele de fato está localizado. Então, aqui
é um tema que eu julgo bem crucial para o cliente ele ter esse projeto pronto antes da execução, tá? E aí é isso, tá? Busquei sintetizar, busquei aqui resumir, busquei... É muita informação, né? Eu sei disso, muito tema, são muitas possibilidades. Então, o objetivo aqui foi trazer um overview, né? Provocar aí alguns temas. E aí é isso. Fico à disposição aí. Tá no mudo, Caruso. Você tá no mudo. Eu esqueço. Tem pergunta. Você já fez algum projeto nesse nível para condomínio residencial? A gente sabe que tem condomínios enormes, né? Tem mais Sim. gente do que em algumas cidades de pequeno porte, né? Olha, já trabalhei projeto gigantesco, eu digo que não, tá? Mas projetos assim bons, já trabalhei. Com portaria remota, que é uma área muito promissora, está crescendo muito portaria remota, então já trabalhei em projeto de central para portaria remota e controlar com vários condomínios, acesso de vários condomínios, como eu trabalhei com condomínios, com condomínio menor também, e tenho demanda também, estou buscando atuar com outras condomínios maiores, porque o mundo analógico ele ainda está muito inserido no país, né? Então existe ainda uma quebra de paradigma. Então existe até muito condomínio de luxo que ainda tem sistema analógico para ser migrado, mas é um processo gradual. Mas é um mercado em grande expansão também, que tem crescido muito. Deixa eu fazer uma pergunta. Houve uma enquete que a gente fez até aqui pela revista Segurança Estratégica, que era a seguinte pergunta: o que você acha mais conveniente? Fazer a sua central de monitoramento? Vamos imaginar uma empresa multinacional aí de grande porte, né, com um parque bem grande, né? E você teria a tua central de monitoramento dentro dessa empresa, ou você terceirizaria essa central de monitoramento e deixaria ela fora da empresa? Depende muito dos objetivos da empresa, tá? Eu trabalhei para duas grandes empresas que eu tenho experiência, eles optaram em ter a central dentro da empresa, as centrais dentro da empresa. Então, isso existe aí questões de segurança da informação, existem várias questões envolvidas nisso. Dentro da empresa, você consegue ter um controle melhor, você atravessa ali um prédio, você vai numa posta e já está na central. Mas existem casos que não é atividade, além de não ser atividade fim da empresa, ele quer terceirizar isso. Então, isso é muito comum em centro de distribuição, é muito comum em outros locais que não querem ter central. Então, ele pode ter um contrato claro que tem que ter um alto nível de sigilo, né? Para imagens não vazarem, para não termos problemas, e pode ser uma central externa também, não há problema algum. Estando tudo bem alinhado, tendo link de comunicação entre locais, o software pode estar 100% na nuvem, e você usar uma central local só para operar o sistema que está na nuvem. Então, existem aí várias possibilidades, depende muito aí dos objetivos da empresa, de investimento, tem que comparar investimento também, quanto ela vai investir, se for dentro, quanto vai investir se for fora. Agora, como a gente está falando de sistemas unificados, a gente sabe que o próprio título dessa aula diz multi-sites, né? Multi-sites, eu entendo que um site vai ter uma equipe cuidando de todos os outros sites. Seria isso? Vou falar um pouco mais disso aí. Você tocou num tema importante. Multi-sites é justamente isso mesmo, o nome já diz, né? São múltiplos sites. Então, eu já atuei em projetos que você tem ali você tem uma central e ela monitora 20 sites, por exemplo, 20 localidades, que podem ser hidrelétricas, que podem ser termoelétricas, que podem ser estação de telecomunicações, que podem ser filiais, pequenas filiais administrativas. Então, você tem uma central que todos os alarmes, todos os acessos, tudo vai ser monitorado por essa central.
Daí que você tem a solução centralizada na sede principal da empresa e você tem esses sites remotos, tudo convergindo para essa sede, tá? Então, esse que é o conceito. Aquela topologia que eu mostrei, é que eu devia ter falado ali, não falei. Mas ali tem um exemplo de um site, mas ali poderia ser 100 sites, por exemplo, 50 sites convergindo para aqueles data centers, tá? Essa que seria a analogia, mas esse que é o conceito. Então, eu já atuei, por exemplo, em projeto com 3.000 equipamentos, convergindo tudo dentro de uma mesma rede. Então, você tem muitos benefícios em ter uma gestão dessa. Quando algum equipamento fica fora do ar, fica indisponível, você já recebe um alarme, você já sabe. Então, isso é importante. Diferente se você tem 50 localidades com todos os sistemas independentes, é difícil você ter esse controle. Daí que vem a diferença do sistema centralizado, unificado, centralizado, e algumas empresas chamam de integrado, que seja. Então, dentro desses conceitos aí, tá? Ok. Luciano Reis, o que a nuvem pode nos assegurar de segurança, tendo em vista que os grandes data centers são alvos hoje em dia, nos dias de hoje, né? Tanto os serviços em nuvem, eles são muito seguros hoje em dia, né? Em geral, eles são muito seguros. Hoje em dia, processamento de crédito, operações bancárias, muita coisa já roda na nuvem. Tá? Até banco hoje tem serviço que roda na nuvem, então, se não fosse confiável, você acha que um banco ia utilizar? Então, assim, tanto um serviço em nuvem pode ser invadido, quanto um data center interno da empresa. Depende muito de como eles estão ali, como eles estão protegidos, né? Então, a nuvem, ela pode sim ser segura, tá? Ela tem recursos de segurança que deixam a mais segura também, tá? Essa é a resposta. E fazer um espelhamento com a nuvem faria algum sentido na tua concepção, Tiago? Olha, é possível também, tá? É possível fazer. Você pode ter um sistema em redundância em um local externo. E aí, se você perder a conexão, você pode restabelecer em pouco tempo. É possível. Faz sentido, Tá, sim. A depender da arquitetura e dos recursos, faz sentido. ok. Como a gente falou em multisites e tudo mais, né? A gente deve ter, assim, algumas redundâncias, né? Até da comunicação. Eu imagino que todas elas sejam pela web, né? Internet, né? Mas aí eu fico pensando, né? Elas todas são via internet, vai. Você vai poder ter uma Vivo, uma Claro. Eu imagino que seja assim a princípio, né? São por internet, né? Nem sempre, tá? Nem Como é sempre. que funciona? Explica para a gente, porque eu fico curioso como que é essa transmissão. Explica aí. Vamos lá, vou falar um pouco disso. Então, existem serviços hoje, algumas operadoras, existem operadoras que dedicadas a empresas, que elas fornecem um serviço chamado link dedicado. Então, esse link dedicado, ele nada mais é que uma comunicação de um local para outro. Então, é como se fosse, fazendo algo assim, uma analogia assim, bem simplória, digamos assim, é como se fosse um cabo que sai de um prédio para outro que está a 20 quilômetros de distância. Tá? De forma assim, bem lúdica, assim, bem simples, essa seria como se fosse essa forma. E nesse caso, é uma conexão direta. Você não passa pela internet. Aí que é a diferença. Você tem um link dedicado. Eu trabalhei em uma empresa que ela tinha um link dedicado de Salvador para o Rio de Janeiro. Era um link dedicado de 1 gigabit, tá? Então, eu acessava um servidor no Rio de Janeiro, da Bahia, que é como se estivesse do meu lado o servidor, em alta velocidade. Então, isso existe, né? Isso existe, assim como você pode ter uma conexão, um link dedicado do Brasil para a filial da Europa. Isso pode também. A gente temos infraestrutura para isso, cabo submarino e tudo mais. Tá? Então, é assim que funciona quando você tem várias centrais de segurança num grupo de empresas e você tem múltiplos sites que precisam de uma comunicação
que nós chamamos a área de tecnologia de uma rede WAN, né? Que é uma rede de longa distância. É Wide Area Network. Diferente da LAN, que é a Local Area Network. Então, aí você tem várias tecnologias como o MPLS e outros mais, tá? Pergunta: como que esse link ele viaja? Ele viaja via aérea? Ele vai enterrado? Como que ele é passado? Então, aí você depende, por exemplo, tem casos que você pode ter link de rádio. Você pode ter um link de rádio, uma comunicação ponto a ponto, de um local para outro, tá? Isso em alguns casos é possível. Você pode ter link de satélite em alguns locais específicos. Eu já trabalhei, tenho várias experiências de trabalhar em locais que se comunicavam com satélite, só que aí você tem que avaliar o custo, largura de banda e tudo mais, tempo de resposta. Existe o link dedicado que eu falei de operadora, que para você é transparente, ela tem vários pontos de conexão até chegar de um local para outro que você nem sabe e ela não precisa lhe dizer também. Então, parecido com a internet. Você tem internet na sua casa, mas você não sabe como esse cabo sai da operadora até chegar na sua casa. Você não precisa saber. Você quer o serviço entregue para você. Você quer ele funcionando lá 24 horas por 7, por exemplo. Você tem um SLA para ser atendido. Se der um problema, a operadora tem que estabelecer em 30 minutos, por exemplo, em 1 hora, que seja, em 20 minutos. Então, isso tem que estar definido no contrato também, isso é importante. Ok. Eu perguntei isso, assim, por causa de sabotagem, esse tipo de coisa, né? Pode existir esse tipo de interesse, não importa o motivo, mas pode existir o interesse, né? Então, por isso a gente tem que ter as redundâncias, e a redundância não pode ser da mesma forma, né? Ela tem que ser uma forma diferente de comunicação. Né? Isso mesmo. É muito comum, às vezes você tem um link dedicado via cabo, e às vezes você tem uma redundância com link de rádio, por exemplo. Isso é muito comum acontecer. Às vezes por um custo mais baixo, às vezes porque vai ser um momento, momentaneamente ele vai funcionar, não precisa ser algo muito caro e com a largura de banda muito alta, porque ele vai funcionar por um tempo até o outro ser restabelecido. Então, geralmente, essa redundância muitas vezes é até menor. Digamos que você tem um link de 100 megabits de um local para outro, e você tem uma redundância de um rádio que é 34 megabits, por exemplo, entendeu? Então, você tem essas possibilidades também. Aí tem que ser analisado caso a caso junto à operadora. Aí, portaria remota usa muito link dedicado. Por quê? Porque é melhor. Porque o tempo de resposta é melhor. Se o morador ele toca o interfone, a chamada tem que chegar na hora na central, não pode demorar. E quando você passa via internet, é como se você estivesse passando por uma teia de aranha. Você está passando ali por vários equipamentos até você chegar na central. E aí o diferencial do link dedicado, que geralmente você tem esse tempo de resposta menor nessa velocidade, esse tempo da conexão ir e voltar, essa conexão ser estabelecida, né? A latência é menor, falando assim, tecnicamente. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Qual o do Heron? Qual o custo para manter na nuvem um sistema complexo? Algum exemplo real de seu conhecimento? Olha, isso é muito variável. Se eu falar algo para você aqui, é algo estimado e muito variável, porque você vai depender da quantidade de equipamentos. Por exemplo, quando você vai dimensionar um sistema na nuvem, digamos, vou dar um exemplo de vídeo monitoramento, de câmera. Aí você tem que saber quantos dias você quer gravar, quantas câmeras são, qual é o SLA de atendimento, nível de disponibilidade. Geralmente, quando é nuvem, é quase 100%. Então, isso é muito variável. Eu não posso dar um custo para você aqui que seria meramente um chute, porque depende muito da quantidade de equipamentos e do detalhamento desse sistema, tá? Teria que fazer uma análise. Mas, se houver alguma necessidade e quiser me procurar, podemos conversar mais, tá? Você já trabalhou em algum lugar, tipo, rural, onde não houvesse suprimento de energia, fornecimento de energia, e você tivesse que improvisar, não, implantar um sistema de fornecimento, tipo híbrido, porque híbrido que eu digo é solar mais eólico ou alguma coisa do tipo? Olha, não precisei ainda, tá? Não precisei. Nesse momento não precisei. Porque geralmente os locais
mesmo que remotos, eles têm alguma energia chegando no local, mas isso é possível, isso é tranquilamente possível. Você pode colocar um painel solar alimentando os equipamentos, tem bateria para poder alimentar à noite. Então, isso aí hoje é uma prática muito comum de mercado e tem soluções já bem avançadas em relação a isso. Isso aí não há dificuldades, tá? É verdade. Avançou bastante, o preço também caiu, né? Ainda bem, Isso, né? tem caído muito. Tem caído. E mais fabricantes têm surgido, né? Isso mesmo. É isso aí. Tá certo. Pessoal, a gente vai encerrar aqui a nossa aula magna. Se vocês não tiverem mais perguntas, se vocês quiserem dizer aí, dar o seu feedback aí para a gente, o que acharam, fiquem à vontade também, enquanto a gente vai fazendo aqui nossa despedida. Eu vou passar a palavra aqui para o Tiago, para ele fazer as considerações finais aí e fazer sua despedida aí dos nossos alunos. E em seguida eu vou falar aí com vocês e agradeço muito aí a presença de vocês. Tiago, a palavra é sua. Ok, primeiramente eu agradeço a oportunidade do Fábio Caruso pelo convite, né? E também pelo aprendizado, pelas perguntas, né? Deu para ter alguns insights aí. Fica aqui meus contatos, tá? Tem meu site, Tá na tem descrição do vídeo. tem no vídeo lá, tem lá meu site, lá meu LinkedIn, podem me adicionar, ficar à vontade. Fico à disposição, se alguém tiver alguma demanda de projeto, precisa de alguma ajuda, de alguma consultoria, fico à disposição para atuar em alguma demanda eventual que houver necessidade. E é isso. E é isso aí, vamos para frente. O mercado é gigantesco e o país realmente precisa também, né, gerar emprego, gerar renda e as possibilidades são inúmeras, né? E a gente tem que aproveitar e agarrá-las aí. E estudar muito, né? Não parar de estudar sempre, né? Isso aí, falando em estudar, Tiago, fico aguardando então aí você mandar um artigo aí para a gente e bolar umas perguntas aí para a gente colocar lá na plataforma da escola, tá bom? Tá bom, vamos conversando aí, tá certo. Tá bom, combinado. Valeu. Então, pessoal, agradecemos muito aí a presença de vocês. Vamos ver se na próxima terça a gente já consegue colocar no ar mais uma aula magna. Terça-feira não, terça-feira é dia do Observatório Estratégico. Então, na próxima quarta-feira, tá bom? Vamos sempre, a gente sempre procura colocar um tema relevante com algum professor que tenha algum histórico, né? Tem experiência real de mercado e tenha qualidade aí no ensinamento a passar para vocês, tá bom? Agradecemos a presença de todos, um grande abraço e saudações estratégicas a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite.